Eu sou o Jordano Rogoski, da Rogoski Arquitetura, e hoje eu vou te apresentar o meu ambiente da Casa Cor Goiás 2025. Então, se você gosta de dicas de decoração e arquitetura, fica nesse vídeo porque vão ter várias. O meu espaço é o Verdante, que é uma espécie de varanda com lavabo, e a gente começa por esse hall aqui. Eu queria que as pessoas que entrassem aqui, elas não tivessem aquela sensação de enclausurado. Então nós criamos esse elemento metálico aqui, vazado, que traz essa profundidade. Então quem entra consegue enxergar lá e ver um pouquinho mais do espaço. E aqui no hall nós temos esse carrinho bar, que é um desenho meu, inspirado... Eu fiz uma coleção de móveis, né, inspirados no estilo Art Deco, e esse carrinho aqui é uma dessas peças, que ele está aqui em composição com esse abajur de piso do Sérgio Rodrigues. E vindo aqui para esse canto do espaço, nós temos o lavabo, que a gente quis trazer essa ideia que a gente gosta muito, né, de usar nos nossos projetos, que é um lavabo com um jardim. Então isso deixa um ar super gostoso no ambiente e a gente quis trazer aqui na Casa Cor para reforçar essa identidade nossa. Aqui nós utilizamos esse revestimento aqui, chamado Pólen. É um desenho de uma artista chamada Calu Fontes, que enfim, desenhou esse revestimento para Decor Tiles. Aqui em Goiânia eles são representados pela Mundial Mix Acabamentos, e ele reforçou essa ideia de conexão com a natureza que a gente queria trazer para o ambiente. Ainda aqui no lavabo, nós criamos essa bancada aqui super escultórica. A gente entende que Casa Cor é um momento de brincar um pouco mais com as formas, né, com os estilos, e aqui nós criamos essa bancada toda como se fosse fatiada, apoiando aqui a cuba com a torneira. E esse detalhe aqui, né, desse espaço entre a bancada, a gente quis colocar por conta desse espelho, que é um desenho meu também. Ele chama Ilios, é um espelho, Ilios do grego é sol. A gente fez esse espelho pela primeira vez para uma casa de uns clientes que têm ascendência grega, e por isso o nome ficou grego também. E ele tem essa haste dourada que atravessa, e essa bandeja, a gente usa muito ele para colocar em hall de apartamento, na casa Ilhos, né? Utilizamos ele no hall também. E aí a gente quis trazer ele aqui no lavabo para colocar aqui os amentes, sabonete, e esse detalhe aqui, esse furinho, para colocar a toalha. E essa bancada foi toda feita em quartzito Perla Santana, que é uma pedra brasileira, foi executada pelo Savana Mármores, né, que é uma marmoraria aqui de Goiânia, mas ela é uma pedra muito bacana se você quiser colocar em bancada, área gourmet, cozinha. Ela é muito resistente, além de ser linda. Outro detalhe super legal e que você pode utilizar no lavabo da sua casa é esse teto aqui, que nós revestimos com tecido, e isso trouxe uma textura muito gostosa. Essa marcenaria que a gente criou aqui nesse formato de pergolado, ela tá no MDF castanho, que tem essa cor assim um pouco mais escura, super sofisticada, e quem executou essa marcenaria pra gente foi o pessoal da Relicário Planejados. E saindo aqui do lavabo, a gente chega em um dos espaços mais bacanas, que é o living. Aqui a gente fez uma composição de móveis assinados que são assim de verdadeiros mestres do design brasileiro. Esse sofá aqui, que é o sofá mole do Sérgio Rodrigues, além dele ser lindo, assim super despojado, ele é muito confortável. Na lateral aqui nós temos a poltrona jangada, que também é um ícone do design brasileiro, né, assinada pelo Jean Gillon. Ela parece pequenininha assim, mas eu tenho 1,80 m e alguma coisa. E pra mim, ela é super confortável. Então quem tem receio de comprar ela por ser pequena, assim, menor, pode comprar, que ela é muito confortável mesmo. E naquele canto lá, nós temos as poltronas PL13, que é do Percival Laffer, um outro grande mestre do design brasileiro, e que tem esse desenho também super elegante. Um detalhe que abraça aqui esse espaço é esse super tapete criado pelo Marcos Camargo, que é um artista, designer, multifacetado aqui de Goiás, e tem esse desenho super bonito, né? Ele chama tapete alado, porque realmente parece o desenho de uma asa. E o Marcos também criou essa escultura aqui que fica como se fosse um pendente na lateral, também todo feito em cerâmica com madeira e latão aqui em cima, que trouxe essa ideia de botânica, né? Porque ele mesmo fala que essa escultura parece uma planta carnívora, então ele trouxe essa ideia de botânica, mas de uma maneira super diferente. É importante falar que esse tapete aqui do Marcos, ele foi disponibilizado pela Casa Mix, que é uma loja aqui de Goiânia, que tem muitos, além de tapetes, adornos, tem móveis também, e muitos itens de decoração.
Já que eu falei do artista, do Marcos Camargo, eu vou falar desse daqui também, que é uma tela do Carlo Batistella. Ele é um paisagista aqui de Goiânia que se descobriu artista há um tempo atrás, e ele tem esse trabalho maravilhoso, super realista e muito impactante, né? A obra dele não tem quem entra aqui e não fala ou desse quadro ou de um outro que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Nessa outra lateral aqui, nós temos outras telas, né? Aqui já são do Danilo Butas, que é um artista aqui de Goiânia também e que pinta essas cenas de cotidiano de interior aqui de Goiás. Ela traz assim esse ar, ele sempre pinta com esses tons mais envelhecidos e traz essa nostalgia muito gostosa. Essa mesa de centro aqui, ela é um desenho do Arthur Casas, que é um arquiteto contemporâneo super renomado brasileiro, e todo esse mobiliário aqui ele foi fornecido pelo Armazém da Decoração, ou então AZ, que é uma loja aqui de Goiânia que realmente tem os grandes mestres do design nacional e internacional. E aqui atrás, quase como um pano de fundo, nós temos aquele cobogó, que é uma criação minha, que eu batizei de Cobogó Bossa. Ele está sendo produzido pela Zente Revestimentos e está disponível no mercado já. Então, quem tiver interesse de comprar, colocar no projeto, até o bloquinho 3D dele já tem lá no 3D Warehouse. Você pode colocar no seu projeto do SketchUp. E o bacana dessa peça é que você pode finalizar assim, com essas ondinhas em cima, ou então, se você colocar mais uma camada invertida, ela fica reta, né? E aí você tem uma outra versão da mesma peça. Aqui o paisagismo foi todo assinado pela minha irmã, a Bibiana Rogoski, da Rogoski Paisagismo. E esse elemento, né, de ter essa natureza dentro dos ambientes é uma coisa muito característica dos meus projetos. Aqui nessa lateral nós temos essa bandeja, que também é uma criação minha, chamada bandeja Pietra. Ela tem essa estrutura aqui em mármore e aço, vidro e madeira. Ela ficou um desenho assim mais elegante, sabe? Para quem gosta de montar um barzinho assim em casa, a gente fez essa criação justamente pensando nisso. E aqui do lado da bandeja, nós temos esse abajur aqui, que também é do Sérgio Rodrigues, fornecido pela Interpan, que é uma loja de iluminação aqui de Goiânia que tem assim os melhores designers, né, de iluminação. E é uma peça que traz um peso muito bacana, assim. Ela tem esse ar sofisticado, mas ao mesmo tempo ela é robusta. Eu gosto muito das luminárias do Sérgio Rodrigues. E aqui atrás nós temos esse revestimento, que é um lançamento da Nato Pedras. Ele chama Fileto Crema. São filetinhos de mármore travertino nacional que criam Bom, a placa dele, né, vem mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Uns 25 por 25, talvez. Ela vem telada, então a aplicação é super fácil. E ela traz esse ar, assim, tipo um rústico chique, muito gostoso para o ambiente. A textura, né, que esse revestimento traz é muito gostosa. E nessa outra parte aqui, a gente montou uma espécie de bar, espaço para receber. E o que as pessoas perguntam muito é dessa bancada que nós criamos. Ela foi feita metade em mármore verde Guatemala, que é esse verde super bonito, e a outra metade, que seria a parte mais área de trabalho mesmo, né? A gente fez no quartzito Perla Santana, que é aquele mesmo que colocamos no lavabo. Essa pedra aqui, ela é, bom, igual eu falei antes, super resistente, então caso vai cortar alguma coisa, se derramar um vinho, um shoyu, não tem problema. Ela é muito indicada para cozinha. E aqui nós colocamos essa cuba aqui, que é a Supra Ride da Deca. Ela tem esse mecanismo aqui da torneira retrátil, né? Então você pode tirar a torneira, utilizar aqui, lavar alguma coisa e depois ela abaixa e você pode guardar. E eu acho ela muito indicada assim para essa composição onde a cozinha é conectada com o living da casa e aí você quer esconder a cuba, deixar aquele ar mais minimalista, ou então quando a bancada é pequena, que aí você consegue aproveitar mais esse espaço aqui. Um outro detalhe que a gente criou foi esse furinho aqui na lateral da pedra. Ele é um furo para a gente colocar um pano de prato, então ficou um detalhe super charmoso assim, que as pessoas têm comentado bastante. E aqui no fundo nós montamos essa espécie de bar conceitual que ali naquela paginação do mármore Guatemala aqui do fundo, ele tem o mesmo desenho, né, naquele recorte do nosso cobogó. E aqui a gente montou essa composição como se fosse um bar mais artístico, né? Não que a gente montaria isso na casa do cliente, mas quem fez essa produção até não foi a gente, foi o Ogawa, que é um arquiteto aqui de Goiânia, especialista em produção. Ele consegue trazer essa poesia, uma maneira diferente, né, de ver o espaço. E outro detalhe super legal são esses puxadores que nós colocamos aqui nas gavetas, que são pedras orgânicas.
Então trouxe um charme muito especial para essa marcenaria aqui da Relicário. E como a proposta desse espaço aqui é para receber os amigos, beber um vinho, né? A gente tem aqui essa adega da Brastemp, super bonita, com esse interior aqui amadeirado, que eu acho que trouxe um toque bem sofisticado. E ela é dual zone, a gente consegue colocar dois tipos de vinho, né? Vinho branco e vinho tinto, em temperaturas diferentes. Outro detalhe que as pessoas perguntam bastante pra gente aqui do ambiente é sobre esse teto aqui. Pergunta se é madeira natural, se não é. E realmente é sim. Esse daqui é um teto, um material, né, da Indus Parquet, que é uma grande indústria de madeira nacional e internacional também. Eles fornecem madeira para o mundo inteiro e importam também, né, que é no caso dessa peça aqui que nós utilizamos, ele é um carvalho americano. E naquela lateral lá, ó, como a gente tem aquele jardim do lavabo, a gente quis abrir aquela clarabóia para entrar a iluminação natural e favorecer aquele jardim lá do fundo. E aí nós utilizamos o mesmo elemento metálico que colocamos aqui, né, nesse hall, utilizamos lá em cima para criar essa repetição. E ainda falando das criações, né, que eu fiz para esse espaço, nós temos essa bandeja aqui, que chamamos de bandeja trevo. Ela tem essa alcinha aqui para você, se você quiser, enfim, servir alguma coisa, usar como petisqueira, né? E ela aqui tem o mesmo desenho, né, esse lequezinho aqui de cima, do nosso espelho. Esse aqui é o espelho leque, é uma peça que a gente já criou tem um tempo e já utilizamos em vários projetos. Outros arquitetos também já colocaram em projetos, né, enfim, de outras pessoas. E ele tem essa versão que ele pode ficar deitado, ou em pé, ou de lado. O legal é que a gente pode brincar tanto com o material dele, né, a madeira, como com essas pedras aqui que a gente consegue trocar. E esse metal aqui, que aqui está no dourado, também a gente pode personalizar. Então é uma peça assim muito versátil. No fundo dessa parede aqui, a gente colocou esse tecido, que é o mesmo tecido que está lá no teto do lavabo. Ele traz uma textura muito gostosa. Quem aplicou pra gente foi as Meninas do Pano, que é uma loja aqui de Goiânia. E o que é incrível do trabalho delas, elas fazem revestimento assim não só de parede, elas conseguem revestir elevador, enfim, marcenaria. Elas têm um trabalho assim muito bacana e a gente não consegue ver a emenda. Então eu já procurei aqui, ó, eu não consigo enxergar onde que tá a emenda. É um trabalho muito bem acabado mesmo. Eu gosto de mostrar esse detalhe aqui porque é uma ideia diferente. A gente tinha uma tomada aqui nessa parede e olha o capricho que elas fizeram. Elas revestiram também a tomada, então ficou super discreto. Então imagina assim, você tem uma parede que você queira revestir com um tecido, elas conseguem passar o tecido na tomada para ficar bem discreto. Achei isso aqui incrível. Esse separador aqui também é da Armazém da Decoração, da AZ, é da designer Daniela Greiner e é uma peça muito bonita. Eu gostei muito dessa volumetria assim mais arquitetônica. Esse puxador aqui, que é uma ágata natural, aqui também. Então acho que ele traz um visual muito bacana para o espaço. E aqui nessa lateral, quase que despedindo das pessoas, nós temos essa obra aqui, que é da Ieda Jardim. São duas peças que se complementam. A simbologia dela assim, é como se fosse realmente duas pessoas que se amam, né? Tanto que tem aqui, fomos feitos o par um do outro. Tá escrito aqui nas laterais. É uma peça muito bonita dessa artista que é tão importante aqui no cenário nacional. E por fim, nós temos essa obra aqui, também do Carlo Battistella, que é aquele mesmo artista que estava lá no outro quadro, e aqui ele pintou uma flor de maracujá. E o tanto que essa imagem ela é realista, assim, eu acho que talvez pelo vídeo ela deve ser bonita, mas ao vivo ela é mais incrível ainda, porque a perfeição dos detalhes que ele colocou aqui é uma pintura a óleo, e ele conseguiu trazer essa realidade do foco e desfoco, né? Então as laterais aqui, ó, elas estão um pouco mais desfocadas do que o centro e realmente trouxe um realismo incrível para a peça. Agora uma dica muito boa para piso de ambiente que tem essa pegada um pouco mais de varanda e que você não queira ter tanto trabalho, né, de manutenção, seria esse daqui, que é um piso da Decor Tiles, da linha Mata Atlântica, modelo Cajaíba. Ele foi assinado pelo Marco Brajovic, que é um designer bem bacana que atua aqui no Brasil, e ele tem uma textura, que é uma tecnologia nova da Decor Tiles, que traz esses relevos aqui na peça e traz esse ar super natural. Então, apesar de ser um produto sintético, né, ele tem esse ar de pedra natural e com as facilidades do porcelanato, né, a questão de limpeza, manutenção, ele é muito melhor.
Então é isso, pessoal. Apresentei para vocês o meu ambiente verdante da Casa Cor Goiás 2025, que eu assinei em parceria com a minha irmã, a Bibiana Rogoski, que é paisagista. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e também segue a gente nas outras redes. Eu vou deixar aqui embaixo os arrobas, tá bom? Até a próxima.